Se você gosta de novela, sabe que essa história envolvendo o Kylian Mbappé já está precisando ter um desfecho final, porque nem a Globo com a Avenida Brasil ou a SBT com as Chiquititas enrolou tanto para encerrar uma dramaturgia. O bom é que realmente a decisão está próxima e vai ser tomada em breve. Mbappé está contra a parede e precisa decidir de vez se vai renovar com o Paris Saint-Germain, se vai ser treinado pelo Klopp com o Liverpool na Inglaterra ou vai virar um galáctico do Real Madrid. Esse triângulo, ou quadrado amoroso entre eles, existe desde os tempos que o francês estava no Mônaco, dando o início dos seus primeiros passos no futebol profissional. Naquela época, o Donatello era só um adolescente que estava mostrando um potencial muito fora da curva. E claro que os principais times da Europa viraram suas atenções para o jovem. O Liverpool, na época, mostrou um projeto para o Mbappé, e o próprio Jürgen Klopp ligou para ele e tentou convencer o craque. Na época, isso não foi o suficiente para convencê-lo, mas a amizade entre os dois dura até hoje e pode ser determinante para ele definir seu futuro nos dias atuais. O Real Madrid também entrou na briga nessa época. Florentino Pérez é apaixonado por jovens jogadores, e o próprio Mbappé era o fã dos merengues desde a infância. Foi justamente nessa época que as fotos dele usando a camisa do Real quando criança saíram na mídia. Mas quem levou mesmo um tartaruga ninja foi o PSG. Os franceses na época pagaram 180 milhões de euros. Tornaram ele a segunda contratação mais cara da história. E o francês foi pra lá fazer dupla com Neymar, que era o craque do time na época. Bom, esse tempo você sabe o que aconteceu. O cara encantou a todos os torcedores do time francês, criou uma baita identificação ali. E para coroar, levou até uma Copa do Mundo para o seu povo, jogando muita bola, diga-se de passagem. O tempo passou e ele foi assumindo cada vez mais o seu papel de protagonista. Foi virando o cara do time, ofuscando muitas vezes até o próprio Neymar. Mbappé decidiu jogos de Champions League com gols e puxava a responsabilidade para si. Conforme o tempo passava, ele foi se valorizando ainda mais como craque. E consequentemente, o seu ego também foi subindo. E ele viu que precisava ser mais valorizado dentro do clube. E para melhorar as coisas, o seu contrato com o PSG se aproximava do fim, colocando-o como dono do baralho, ou seja, podia escolher onde jogar e fazer um leilão de si mesmo. A renovação de contrato do Donatello foi um dos grandes capítulos dessa novela. Florentino Pérez negociou durante um tempo com ele e prometeu para o jogador que ele seria o principal rosto do time por muito tempo e que seria um dos galácticos que estamos acostumados a ver no time merengue. Não foi o suficiente. No fim, ele acabou ficando no Paris, após até o presidente da França, o Emmanuel Macron, ter ligado para ele na tentativa de convencê-lo a ficar por lá. Mbappé aceitou um contrato extremamente vantajoso. Fechou um salário de mais de 83 milhões de euros por temporada, com 125 milhões de luvas, além dos privilégios extracampo, com a influência de poder opinar sobre contratações e a saída de jogadores do time francês. Não sabemos se ele se arrependeu ou não da sua decisão, mas o fato é que tinha uma cláusula de extensão que somente ele poderia acionar, e poderia esticar até 2025 e usufruir de todos seus privilégios e mordomias. Mas isso não aconteceu. O Donatello não estendeu seu vínculo, muito pelo contrário, ele avisou por meio de cartas que não pretendia ficar mais em terras francesas, e que assim que seu contrato acabasse, iria ser o dono do seu próprio passe. Quando essa notícia chegou, o Florentino acendeu aquele charuto e se preparou para o que iria acontecer. O Real Madrid sentiu que agora são eles quem dão as cartas à mesa. Se o Mbappé quiser de fato jogar na Espanha, terá que aceitar as coisas que eles irão propor, já que, pelo que parece, é ele que precisa dos merengues, porque o que não falta no Real são craques. Vini Jr., Bellingham e Rodrigo estão dando conta do recado. As negociações se iniciaram. O jornal Marca noticiou que o Real Madrid não pretende mudar a proposta oferecida para o Mbappé há 2 anos, nem para menos, e com certeza nem para mais. Na época, as partes concordaram em salários líquidos de 26 milhões de euros por temporada, além de um bônus de transferência de 130 milhões de euros. Caso o astro francês assine, se tornará o atleta mais bem pago do atual elenco dos merengues. Para evitar problemas nos vestiários, os dirigentes não vão competir com os valores astronômicos do PSG. Ou seja, para chegar ao Real Madrid, o Donatello terá que abrir mão de muito dinheiro. E não somente do dinheiro, ele também terá que ter em mente que não irá mais escolher onde vai jogar, já que ele já tem um elenco bem montado e bem qualificado. Mbappé vai ter que aceitar isso e não vai poder fazer bico. O meio Sport noticiou que o Donatello está ciente de tudo isso, e mesmo assim gostou do projeto do Real e aceitou a proposta deles, pronto para ser um dos galácticos de Florentino Pérez. Segundo o jornal, o presidente dos merengues ficou em contato constantemente com o francês por meio de ligações. Mostrou um plano para o futuro que teria convencido o Donatello a assinar com eles. Ele chegaria em Madrid em junho desse ano, assim que seu contrato com o PSG se encerrar. Porém, a vida não é só de comemorar para os merengues. Algumas outras notícias podem ser desanimadoras para os torcedores de Madrid. Isso é porque o jornal The Times da Inglaterra foi na contramão de toda essa história e negou a informação de que Mbappé aceitou a proposta do Real.
The Times diz que o Donatello não gostou nada do fato do Real ter pressionado ele a decidir seu futuro e dado um prazo para que ele falasse uma resposta final. Além disso, o jogador percebeu que o elenco deles já está completamente fechado e ele não iria ter o destaque que acha que merece por lá. Por todos esses motivos, ele negou a proposta oficial dos espanhóis e começou a analisar as propostas vindas à Inglaterra. Claro que depois disso, o primeiro time que o procurou foi o Liverpool. Jürgen Klopp usou do fato de ser um amigo pessoal do cara para entrar em contato e mostrar o seu planejamento com ele no elenco. Os Reds estão passando por uma reformulação. Mané e Firmino saíram e novas contratações foram feitas. E até mesmo o ídolo Mohamed Salah tem algumas propostas da Arábia Saudita e pode deixar a Europa na próxima janela. Por esses motivos, Kylian Mbappé viu uma brecha para ele ser o craque de lá. O Klopp poderia beneficiar ele em um esquema tático para que ele fique soltinho igual arroz, fazendo seus gols e competindo com Haaland para ser o craque da Premier League. Os duelos entre Liverpool e City, que já são intensos, ficariam ainda melhor. Mbappé contra Haaland, Jürgen Klopp contra Pep Guardiola. Simplesmente os melhores se enfrentando de cada lado. Mas, nessa história toda, ainda tem um time faltando, o Paris Saint-Germain. Os franceses não podem ser esquecidos, já que não investiram pouco dinheiro para ter o jogador em terras parisienses. Quando ele avisou por e-mail que não iria acionar a cláusula para estender o seu contrato, foi imediatamente afastado do clube e passou a treinar separado dos outros jogadores. Mas após uma conversa particular com o Sheik, voltou a jogar e ser o cara do time. O Sheik teria garantido que o Donatello prometeu que iria renovar com Paris e não iria sair de graça do clube após tanto dinheiro investido nele. A emissora Sky Sports falou que as duas partes estão em negociações já tem um tempo para sua renovação, e até a saída do Neymar faz parte do acordo que estão montando. Eles estão negociando com duas opções. A primeira opção que está na mesa é de renovar o contrato por apenas mais um ano. Assim, Mbappé ficaria por lá até 2025. A segunda opção é totalmente oposto. Nessa, eles renovariam com um contrato extremamente longo, deixando o jogador boa parte da sua carreira vestir a camisa do PSG, se tornando um símbolo para o time e para as próximas gerações. Em ambos os casos, o craque não iria sair de graça e deixar os franceses com as mãos abanando. Mas isso iria dar uma ducha de água fria nos planos do Real Madrid e do Liverpool. Kylian Mbappé é talvez o jogador mais renomado da atual geração. O astro tem potencial para se tornar um dos grandes desse esporte que tanto amamos. Desde que surgiu, ele pega os holofotes para si e chama a atenção de todo mundo. O Donatello sabe disso, tem noção da sua grandeza, e por isso quer jogar em um time que proporcione isso a ele. Essa novela mexicana vai ser decidida em breve, e esse enrolado quadrado amoroso vai se tornar uma belíssima relação de apenas um casal. Mas e você? Acha que ele deveria jogar onde? Opção A, Real Madrid. Opção B, Liverpool. Ou opção C, permanecer no PSG? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.